Olá, companheiros do GECAL, o Grupo Espírita Caminho da Luz, em Itaipuaçu. O nosso agradecimento pela oportunidade que estamos tendo de trabalho, né? Oportunidade de trabalho, oportunidade de cooperar, nem que seja um pouquinho, na seara do peixe. A gratidão, né, a Marise, que nos convidou para fazer esse trabalho, e a todo o grupo do GECAL. Nosso título de hoje é Os Apóstolos Pedro e João. Estamos em junho, né, dia 19 de junho de 2021. E essa época de junho é a época das festas juninas. Então, estamos em período, embora estejamos na pandemia, e as festas não podem ser tradicionalmente comemoradas, mas o dia 24 de junho é destinado à comemoração do dia de São João, João Evangelista, né? E dia 29 de junho, São Pedro. Então, João e Pedro. Nós vamos falar dos discípulos, depois apóstolos, né? Tão queridos do Mestre Jesus. Nós vamos fazer a nossa prece inicial, depois nós vamos para a leitura. Então, vamos em agradecimento a Deus, que é nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a todos os trabalhadores do Mestre que conosco estão, em nossos lares, com certeza, e pedindo também que essa espiritualidade protetora, amiga, operosa do Cristo, os nossos mentores, os mentores do GECAL, e os mentores também da Casa Espírita em que milito, o Centro Espírita Nosso Lar, em Noã, que estejam todos conosco para que nós possamos desenvolver a nossa tarefa da noite de hoje. Graças a Deus. Vamos começar compartilhando a tela, que é a leitura da nossa página de hoje, né? É do livro Caminho, Verdade e Vida. Depois eu mostro, né, que eu estou compartilhando aqui. Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel. A lição é 89, o fracasso de Pedro. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Isso está em Mateus, né? Capítulo 26, versículo 58. Essa passagem se refere à crucificação do Mestre Jesus, em que Pedro, nós já conhecemos a história, né? Pedro, quando viu que o Mestre estava sendo, né, crucificado, Pedro, então, se afastou, como diz aqui, né? Assentou-se entre os criados para ver o fim. Então, ele se juntou aos criados lá do sumo sacerdote, e aí nós conhecemos a negação de Pedro, né? Por três vezes, Pedro foi questionado se conhecia o Mestre, e Pedro sempre negando, eu não conheço este homem. E por três vezes inquirido, por três vezes negou ao Mestre Jesus, né? Então, por isso, Emmanuel coloca aqui o fracasso de Pedro. Mas nós sabemos também, conhecemos, né, toda a história de Simão Pedro, e sabemos que depois disso, né, depois desse momento de, como diz aqui Emmanuel, de fracasso, esse momento, eu diria, de incertezas, né? Simão Pedro estava apenas começando ali o seu trabalho com o mestre, e a incerteza era muito grande, né? O castigo, vamos dizer assim, era muito grande. Pedro não estava pronto naquele momento ainda para assumir, né? Mas vamos seguindo a página de Emmanuel. Ele fala assim: o fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. A negação de Pedro sempre constitui assunto de palpitante interesse nas comunidades do cristianismo, uma
Vamos ver por quê, né? Que essa negação sempre é um assunto que traz interesse. Enquadrar-se-ia a queda moral do generoso amigo do mestre num plano de fatalidade? Será? Por que se negaria Simão a cooperar com o Senhor em minutos tão difíceis? O que vocês acham? Vamos pensar juntos aí, né? O que levou, por que será que Simão Pedro, que era aquele discípulo que tanto amava o mestre, se negou a cooperar? Emmanuel continua. Útil nesse particular é o exame de sua invigilância. Então, Emmanuel aqui nos fala de invigilância, de falta de vigiar, né? E olha que o mestre nos advertiu sempre, né? Orar e vigiar. Então, houve uma invigilância aqui de Pedro. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro, na desatenção para com as advertências recebidas. Então, segundo Emmanuel, houve uma desatenção. Pedro não foi inteiramente atencioso para com todas as advertências que recebeu do Mestre Jesus. E aí, gente, trazendo para os nossos dias, né? Porque todos esses ensinamentos que nós vemos, que nós estudamos, todos eles são para nós, os discípulos modernos, são para trazer algum conhecimento, alguma experiência para nós, porque sem isso eles não teriam valia, né? Vamos seguindo então. Grande número de discípulos modernos, ou seja, nós, né, participam das mesmas negações em razão de continuarem desatendendo. E aí nós temos que nos colocar aqui e pensar, né? Nós também participamos dessas mesmas negações muitas vezes. Por quê? Porque estamos desatendendo, estamos desatentos também. Quantos e quantos ensinamentos nós temos estudado durante séculos, durante milênios, os ensinamentos do Mestre Jesus. E quando precisamos colocá-lo em prática, muitas vezes somos desatentos, ou seja, não praticamos. Por que será que não praticamos? E aí nós temos o livro Caminho, Verdade e Vida, né, de onde nós tiramos essa mensagem. Nós temos o prefácio dele, em que Emmanuel fala sobre o Evangelho de Jesus, sobre as palavras de Jesus, e se referindo ao Evangelho de Jesus, Emmanuel faz a seguinte afirmativa: por louvá-lo nas igrejas e desprezá-lo nas ruas, é que decaímos 1000 vezes por nossa própria invigilância. Ou seja, nós conhecemos, né, louvá-lo nas igrejas, no nosso caso aqui nas casas espíritas, mas em tempos passados também já louvamos muito em diversas igrejas, né, pelas quais nós já passamos, diversas seitas, diversas religiões, mas na hora da prática, muitas vezes nós sucumbimos, né? E aquela advertência do Mestre Jesus para nós, em que ele disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Para nós pensarmos, né? Seguindo então a mensagem de Emmanuel, vamos lá. Informa o Evangelho que, naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia o Mestre de longe. Ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste para ver o fim. Ou seja, ficou de longe, observando, para ver o que ia acontecer, né? Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que, ainda hoje, muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo em suas aspirações e esperanças, por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatistas
Então, gente, quantos de nós, né, frequentadores, inclusive, das casas espíritas, militantes, muitas vezes, do espiritismo, mas acompanhamos ainda o Cristo à distância. Por quê? Temos receio, muitas vezes, de perder essas gratificações imediatistas, ou seja, aquilo que o mundo nos oferece, né? De imediato. Quando chamados a testemunho importante, demoram-se nas vizinhanças da arena de lutas redentoras, entre os servos das convenções utilitaristas. Então, muitas vezes, quando nós somos chamados ao testemunho, né, ou seja, colocar em prática aquilo que nós aprendemos, na hora de nós realmente mostrarmos, né, tudo que nós aprendemos, o que acontece? Nós ficamos entre os servos das convenções utilitaristas, aquilo que nos é mais útil de imediato, né? Normalmente sempre o material. Assestando binóculos de exame, olha só observando, né? Binóculos de exame, a fim de observarem como será o fim dos serviços alheios. Gente, isso aqui também é muito importante. Ficar observando como é que será o fim dos serviços alheios. Isso a gente encontra tanto, mas tanto, né? Naqueles casos em que se fica de longe, só observando, mas pronto para crítica, né? Ou seja, eu não faço, mas criticar aquele que faz, eu estou sempre em primeiro lugar. Então, vamos pensar nisso, né, gente? E aí, Emmanuel conclui o texto dizendo assim: todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Então, vamos pensar se nós realmente estamos praticando todos esses ensinamentos ou se estamos apenas, como falou Emmanuel, de binóculo ali, observando como será o fim dos serviços alheios. E nós estamos agora num período de pandemia, né, gente? Estamos num período de pandemia, um período de muitas lutas, de muitas dificuldades, sabemos disso, e que nós, então, possamos agora colocar em prática tudo isso que nós já conhecemos, né? Todos esses nossos conhecimentos, que na teoria são muito bonitos, mas que necessitam da prática. E eu estava compartilhando a tela, então eu não tinha mostrado o livro, né? Esse livro aqui, Caminho, Verdade e Vida, que a maioria de vocês já conhece. E aí o nosso texto, o nosso estudo, então, de hoje, né? Aqui do livro Boa Nova, a maioria dos textos usados, né? Aqui, a maioria não, todos os textos usados aqui são do livro Boa Nova, Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, que é o irmão X. E nesse texto, nesse livro aqui, nós temos vários textos. Um deles, onde Jesus, quando começa os seus trabalhos, Jesus, então, convida os seus seguidores mais próximos, né? Aqueles que viriam a ser os seus discípulos, que com certeza já eram, né, esses discípulos do Mestre há muito tempo, né? Nada é por acaso, não foram chamados por acaso, esse acaso não existe, não existiu, né? Então, esses discípulos, eles já estavam, na verdade, esperando por esse convite do Mestre. Eles só não sabiam, né? Mas já estavam esperando. Tanto é que quando o Mestre estava se dirigindo ao grupo de pescadores, e Simão era um deles, né? Simão, que foi chamado por Jesus, né? Foi apelidado por Jesus de Pedro. Então, era Simão, o nome dele Simão, mas recebeu de Jesus esse apelido de Simão Pedro. Pedro significa pedra, né? Petros, pedra, rocha.
E Simão Pedro realmente foi essa grande pedra, essa grande rocha, que no princípio, como a gente viu na leitura de Emmanuel, no princípio, Simão Pedro negou o mestre, teve uma série de dúvidas, né, de incertezas, e isso é comum, né, gente? É comum em muitos de nós também, né? Mas depois, Simão Pedro adquiriu aquela força e aquela confiança. Então, estavam pescando, estavam lá no barco, às voltas no barco, Simão e seu irmão André, os dois filhos de Jonas, né? Por isso que se fala Simão Bar Jonas, Simão filho de Jonas. Eles estavam pescando e Jesus, então, chegou para eles e disse: quereis ser meus discípulos? E eles, então, prontamente disseram: sim, né? Sim, Senhor, nós seguiremos os seus passos. E, a partir daquele momento, realmente se tornaram, né, os grandes seguidores do Mestre Jesus. E aí a gente vai lembrando, mentalizando as reuniões em que Jesus tinha com os seus queridos, né, os seus discípulos, onde Jesus conversava com eles. E aí nós vamos lembrar aqui de uma das passagens em que é intitulada As Bodas de Caná. Vocês lembram dessa passagem, aquela clássica passagem que Jesus transformou a água em vinho, né? Naquela festa de casamento das bodas de um grande amigo que é dele, né? Em Caná. Então, Simão Pedro, aquele sempre inquirindo, né? Sempre perguntando, querendo saber, tipo uma criança mesmo, aquela criança que tudo quer saber, mas o que é isso? O que é aquilo? Né? Para que isso? Para que aquilo? E Simão Pedro, então, perguntando, né? Mas, mestre, não entendi bem, né? Por que aquilo tudo, aquela festa, aquela transformação toda lá em Caná, depois que eles voltaram? E aí Jesus pergunta assim para Simão Pedro: Pedro, conheces a alegria de servir a um amigo? E aí Simão Pedro ficou pensativo, né, sobre isso. E o mestre ainda falou depois, né, que quando que servir a um de seus pequeninos é servir a ele mesmo, né? Jesus disse depois: quando o fizeres a qualquer um dos pequeninos, é a mim que estás fazendo. E Jesus ainda disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E aí, gente, com isso, nós pensamos no seguinte: nós somos servidores do Cristo, somos trabalhadores do Mestre, né? E nós também podemos dizer isso, como o Mestre disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E como é que nós estamos servindo ao Cristo nesta pandemia, né? E aquela pergunta do Mestre Jesus para Simão Pedro: Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Então vamos pensar nós na alegria, no prazer que se tem quando se serve a esse grande amigo nosso, que é o Mestre Jesus, né? Então, quando nós trabalhamos para Jesus, quando nós trabalhamos no bem, quando nós seguimos esse ensinamento dele, nós estamos servindo a esse grande amigo. Então, vamos pensar em que nós estamos realmente colaborando, participando desse serviço, né, para o nosso mestre. A gente vai compartilhar novamente a tela aqui, tá? Tá lá. Então tá, gente. Os apóstolos Pedro e João, que nós já vimos. Espera aí. Deixa eu mudar aqui a tela, gente. Tá. Isso aqui a gente já viu, né? O Simão e André
pescavam. Quando Jesus perguntou se eles queriam ser os seus discípulos, eles disseram sim, nós seguiremos os teus passos, né? Aqui, gente, essa figura mostrando Jesus conversando com os seus discípulos, né? Eram 12, aquele grupo de 12 amigos. E depois nós vamos passar para esse episódio aqui, que também é bastante interessante. Olha só, Jesus caminha sobre as águas, tá vendo? Lembram-se desse episódio em que os pescadores estavam no barco, né? Eles lá, os discípulos de Jesus estavam pescando, e quando eles olham, avistam, né, o Mestre Jesus caminhando aqui sobre, caminhando ao encontro deles. Observe. Aí o que acontece? Simão Pedro, aquele apóstolo, né, que a gente já viu, que sempre queria estar ao lado do mestre, sempre inquirindo tudo, né? Simão Pedro, então, o que acontece? Ele vira e diz: mestre, mestre, eu também quero ir, né? Eu vou aí ao seu encontro, eu vou para as águas. E o mestre chamando, né? O mestre chamou: venha, Pedro. E aí Simão Pedro foi. E eu gostaria que vocês observassem aqui, quem puder, né, gente? Que às vezes nem sempre a gente pode estar olhando para a tela. Quem estiver só ouvindo, depois, se puder, observa. E quem está olhando, observe esse céu aqui. Olha só, essa figura mostra esse céu nublado, esse céu cinzento, né, carregado. Mas, a princípio, as águas estavam claras, estavam calmas, né? Quer dizer, as águas estavam calmas. E aí Simão Pedro saiu do barco aqui, né, na foto, e foi se encaminhando a Jesus. Mas se encaminhando para Jesus, né? Mas aqui, esse céu aqui bem carregado, trouxe ventos fortes, né? E aí começou a ventar forte, deu um vento forte, e as águas do mar ficaram mais revoltas. E o que aconteceu, gente? Vamos lembrar, nós sabemos dessa passagem, nós conhecemos, mas vamos lembrar aí comigo, né? Me falem aí, vocês daí, que eu daqui vou tentar escutar a resposta de vocês. O que aconteceu aqui? Simão Pedro estava caminhando, né, nas águas. Quando veio o vento forte e o mar ficou revolto, ele teve o quê? O que aconteceu com ele? Simão Pedro teve medo, né? Medo. E aí, com isso, ele afundou. Perdeu ali a concentração, teve medo e afundou. Faltou fé, né, gente? Faltou fé ali naquele momento ali para Simão Pedro, porque enquanto as águas estavam tranquilas, o vento estava mansinho, estava tudo bem. E aí a gente traz isso para os nossos dias de hoje, gente, esses dias tão conturbados de pandemia que nós estamos vivendo hoje. O que acontece com muitos de nós, muitas vezes, né? Enquanto o mar estava mais ou menos calmo, é claro que sempre tem uma tribulação ou outra, nós estamos aqui num planeta ainda de provas e expiações, almejando ao mundo de regeneração, estamos num período de transição, tudo isso a gente sabe, né? E adversidades a gente sempre vai ter. Nós sempre tivemos adversidades, faz parte desse nosso período evolutivo, né? Mas agora, na pandemia, o vento foi mais forte, as águas ficaram aqui revoltas. E o que acontece muitas vezes, né, gente? Muitas vezes nós perdemos a confiança, perdemos a fé, e a gente tem visto isso muito, muito mesmo. Mas, nesse caso aqui de Simão Pedro, né, o mestre levantou, tirou da água e depois virou para ele e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Então, gente, isso serve para nós também, né? Por que duvidar? Né? Que não sejamos homens de pouca fé, que nós tenhamos a certeza que o nosso Mestre Jesus está no comando, que nós não estamos ao léu. Agora,
não podemos nos desesperar, como aconteceu ali com Simão Pedro, né, para afundar. Não, de maneira nenhuma. Né? Não é porque o vento está soprando mais forte, porque o mar está revolto, que nós vamos perder a fé, perder a confiança. Isso jamais, né? Jamais. Então, que tenhamos essa certeza cada vez mais de que tudo passa, né? E isso aqui também vai passar. Seguindo aqui, nós temos um outro episódio, mudando, né, inteiramente, que é da mulher adúltera, né, gente? Se recordam também disso, em que a mulher que seria apedrejada, porque, segundo as leis de Moisés, a mulher que fosse pega em adultério seria apedrejada. E nós já sabemos, nosso tempo passa rápido, não dá para a gente contar a história, mas todo mundo conhece. E aí, o que nos interessa é o diálogo, a conversa de Simão Pedro com o Mestre Jesus na volta, né, quando eles estavam voltando. Porque Simão Pedro pergunta, mas mestre, as leis de Moisés nos dizem que a mulher adúltera deve ser apedrejada. E por que, então, impediste, né, esse fato? E aí o mestre falou para Simão Pedro, mas as leis também dizem, né, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E mostrando para Simão Pedro que o amor ao próximo deve estar acima, né? E aí é quando Simão Pedro pergunta quantas vezes ele teria que perdoar ao seu adversário, ao seu oponente, se seriam 7 vezes, e aí Jesus diz 7 vezes 70 vezes, né? Enfim, nos mostrando que o perdão ele é de forma indefinida. E aqui, gente, uma outra situação interessantíssima que a gente tem, observem essa foto, que quando Jesus conversava com os seus discípulos ali, né? De repente ele pega uma toalha, coloca na cintura e, começa a lavar os pés dos seus discípulos à moda dos escravos. Tá? Vamos interromper um pouquinho esse compartilhamento para a gente conversar. O mestre, então, põe ali, né, coloca aquela toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E aí Simão Pedro acha aquilo um absurdo, fica indignado, né? E diz, não, mestre, não, os meus pés não vais lavar, de jeito nenhum. És mestre, és senhor, como é que vai lavar os nossos pés? O meu pé não vai lavar. E aí o mestre, então, advertindo Simão Pedro, né? E dizendo a ele, eu, né? Se eu, que sou mestre e senhor, vos lavo os pés, deveis lavar igualmente os pés uns dos outros no caminho da vida. E aí a gente para pensar, né, gente, para analisar um pouquinho nisso. O que Jesus quis mostrar para a gente? 2 lições importantíssimas aí. A primeira, da humildade, né, gente? Da humildade. Jesus, inclusive, falou: aquele que quiser ser o maior, que seja o menor entre todos. Ou seja, ele sabia que era mestre. O título de mestre ele sempre aceitou, né? Tanto é que ele disse: eu que sou mestre, vos lavo os pés. Então, se ele que era o mestre podia lavar os pés dos seus discípulos, por que os outros também não podiam fazer as coisas um para os outros, né? Então, mostrando aí, primeira coisa, a humildade, e a segunda coisa também importantíssima, gente, principalmente para os dias de hoje, é a fraternidade. Quando Jesus afirma que deveis lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Principalmente nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, né? Em que as desigualdades elas se mostram tão evidentes cada vez mais, né? E a gente está vendo tantos companheiros nossos ao longo do caminho passando por tantas dificuldades, essa desigualdade se mostrando cada vez maior.
e a gente não pode, então, fechar os olhos, cruzar os braços e fingir que não está vendo nada, né, gente? E se nós almejamos chegar a um mundo de regeneração, a um mundo melhor, se é isso que nós queremos, se é por isso que nós lutamos, nós temos que saber que a fraternidade, a caridade, o estar junto, né, é fundamental. Inclusive, Kardec, na obra Gênese, né, a Gênese de Kardec, lá no capítulo 18, que a gente tem falado tanto dele agora nesse período, e que é intitulado Os Tempos são Chegados, né, os Novos Tempos, Kardec nos afirma que a fraternidade será a pedra angular no mundo de regeneração. Então, gente, nós sabemos, conhecemos muito bem como é um mundo de provas e expiações, né? Isso ninguém precisa ensinar para nós. Nós já conhecemos muito bem. Agora, nesse mundo de provas e expiações, nós sabemos que o mal ainda predomina, né, gente? A gente ainda vê muito mal. Agora, o bem também está aí se mostrando cada vez mais forte. Está assim. Nesse período de pandemia, a gente tem visto muitas ações solidárias. É claro que são pequenas ainda, né, gente? Mas muitas ações, muitas mesmo, de solidariedade, de ajuda, de auxílio àqueles mais necessitados. Agora, nós sabemos também que, infelizmente, ainda o bem não traz ibope, né, gente? O bem ainda é tímido, o bem não traz ibope. E aí muitas ações no bem, elas não aparecem, elas não são mostradas, e a gente pensa que elas não existem, né? Mas existem sim. E agora, até que, ainda bem, né, a gente tem visto aí alguma coisa pela televisão, pela internet, falando, né, mostrando essas ações solidárias, e isso é bom, porque o exemplo arrasta, né? Então, quando a gente vai vendo, a gente vai também se sentindo com vontade de participar disso, né? Então, vamos pensar bem nisso, tá, gente? A fraternidade é fundamental para esses tempos difíceis que nós estamos. Vamos lá, então, voltar a compartilhar. Eu estava vendo aqui Jesus, né, lavando os pés dos seus discípulos, e aí a gente tem aqui, peraí, vamos passar para o próximo. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Então, essa é a fala do Mestre Jesus que nós temos que colocar em prática no nosso dia a dia, né? Não é apenas o conhecer, é o fazer. E Jesus ainda afirmou naquela ocasião: no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fizer sinceramente o menor de todos. E aí, gente, já nos encaminhando para o final, né? Estou acompanhando aqui a hora. A gente tem um mestre conversando aqui com os seus discípulos, né? Conversando com eles, e o mestre já anunciando a sua partida, dizendo que ia partir. Jesus já afirmando que ia partir, tá? O mestre vai partir. E Simão Pedro, né, aquele que a gente já sabe, sempre inquirindo, perguntou: Senhor, para onde vais? E aí, nesse momento, Jesus diz para ele que ele vai precisar partir. Ele precisa partir. E aí Simão Pedro diz: mas eu também vou, também quero ir, mestre, eu também vou. E o mestre Jesus faz aquela clássica pergunta para Simão Pedro, né? Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, mestre, por ti eu darei a minha vida. E aí Jesus faz aquela afirmação que nós já conhecemos, né? Que ainda hoje, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. E ainda disse mais para Simão Pedro, ele disse: vais aprender que o homem do mundo é mais frágil que perverso.
Nesse caso aqui, Jesus mostrando também que ele conhecia as fragilidades humanas, né? E que muitas vezes alguns erros eram cometidos não tanto por perversidade, mas por fragilidade, por falta de conhecimento, por falta de confiança, né? Vamos seguindo, então. Tá. Aqui, gente, nós vamos passar para a oração do horto. Nós vamos acelerar um pouquinho, porque a gente ainda vai falar de João, né? A oração do horto, que todos se recordam também, né, gente? Quando, depois daquele fato que é chamado da última ceia, em que Jesus conversou com os seus discípulos, nós acabamos de ver, Jesus chama 3 discípulos, 3, para irem orar com ele no horto. Vamos lá, se vocês se recordam quais foram, gente. Quais foram esses 3 discípulos de Jesus que foram com ele para o horto? Vamos lá, vocês vão dizer aí, eu vou escutar daqui, tá? Um é Simão Pedro, a gente já sabe que é Pedro, né? Então, Pedro foi acompanhando Jesus para o horto. Teve mais 2, né? Qual foi o outro, além de Pedro? Hã? João, né? Isso, João. Então, Pedro, João. E qual foi o terceiro discípulo? Tiago, né? Então é isso mesmo, gente. Pedro, João e Tiago, os 3 foram seguindo Jesus, né? Subiram lá um monte com Jesus e foram acompanhá-lo. Chegando lá, o mestre pediu a eles que orassem com ele, né? Ele disse que eram os seus momentos derradeiros momentos, eles não entendiam por quê, né? Mas que ele precisava estar em comunhão com o Pai e pediu o auxílio daqueles 3 amigos, né, em oração. E o que aconteceu, gente? A gente sabe dessa passagem, a gente lembra, né? Jesus virou para o lado, a gente viu a foto aqui, em oração. Quando ele olha, que procura pelos seus discípulos, os 3 estavam dormindo. Dormiram os 3. E aí Jesus olha e adverte-os mesmo. Poxa, mas será que nem por uma hora podeis velar comigo? E aí, então, os discípulos despertam e tudo, Jesus se volta de novo em oração. E o que acontece novamente? Né? Por 3 vezes aconteceu isso. Eles dormiram novamente. E aí a gente traz para o nosso dia a dia também esse ensinamento, né, gente? Será que o mestre não está perguntando para nós hoje, será que nem por uma hora podeis orar comigo, podeis velar comigo? Será que nós estamos descuidando também e dormindo, né? Quando deveríamos estar em atividade, trabalhando no bem pelo nosso mestre Jesus? E aí, gente, vamos colocar aqui para as nossas casas espíritas, que estão fisicamente fechadas, a maioria delas, né? Algumas já estão reabrindo, mas a maioria ainda está fechada. Fisicamente, né? Mas os trabalhos continuam virtualmente, gente. Os estudos continuam nesse período de pandemia, um momento assim ímpar para nós utilizarmos nos nossos estudos, nos aprimorarmos nos nossos estudos em grupo, pela internet, né? O estudo virtual está acontecendo e muitas vezes, apesar de nós, com a pandemia, estarmos limitados, não estamos saindo tanto, né? Mas a gente às vezes não encontra tempo para estudar com o nosso grupo. Vamos pensar nisso, né? E as palestras, elas não podem acontecer fisicamente ainda, né? Mas virtualmente elas estão acontecendo, né? 1 hora de palestra, muitas vezes por semana. E aí a gente vai àquela pergunta do mestre, será que ele não está perguntando para nós a mesma coisa que perguntou para os seus discípulos lá atrás? Será que nem por 1 hora podeis orar comigo, podeis velar comigo, né? E aí nós temos essa passagem e depois temos a chegada daqueles soldados romanos para prender Jesus. E Jesus, então, recebe a voz de prisão e Simão Pedro, atordoado, pega a sua espada, porque naquela época era comum, né, o uso da espada entre eles. E aí, o que acontece? Simão Pedro fere, né, a orelha daquele soldado.
E Jesus, então, recompõe, né, aquele membro ferido, a orelha do soldado, e adverte Pedro, faz uma advertência a Simão Pedro, dizendo para ele o seguinte: Pedro, embainha a tua espada, pois aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. E isso, gente, serve para nós também nos nossos dias. Se esses ensinamentos não servirem para nós, eles não teriam valia, né? É para os nossos dias de hoje. Será que nós estamos ferindo os nossos companheiros com a nossa espada, gente? Tá? Uma das formas de utilizarmos mal a nossa espada e ferirmos é a nossa palavra também, né? A nossa língua. Nós estamos muitas vezes não, estamos agora mais tempo dentro de casa, fechados, né? Temos que sair pouco. E como é que nós estamos tratando os nossos companheiros dentro das nossas casas, né? Será que nós não estamos ferindo esses companheiros? E a internet, né, gente? A internet que para nós é uma bênção, e até outro dia no estudo em nossa casa a gente estava falando isso, nesse período de pandemia, ainda bem que nós temos a internet para nos auxiliar nos estudos, nas palestras, mas também, por outro lado, tem-se mais tempo de ficar nas redes sociais e muitas vezes, ao invés de aproveitarmos essa oportunidade para um estudo, para um esclarecimento, ou até para um entretenimento sadio, utilizamos muitas vezes para ferir, né, para atacar com a nossa espada o nosso companheiro pela internet. Então, que a gente possa pensar o uso que nós estamos fazendo disso. Então, vamos pular aquela parte da crucificação que nós já sabemos, né? Já vimos, inclusive, na página de Emmanuel, a negação de Pedro. E aí, gente, nós vamos passar para João, para o nosso querido discípulo, depois apóstolo João Evangelista, que naquela ocasião, segundo os relatos, era um menino de 15, 16 anos, né? E aquele menino, então, que subiu lá com Jesus, né, que foi para o horto e que dormiu também, dormiu. E aí, João, ele se culpava muito pelo fato de ter dormido, pelo fato de não ter acompanhado o mestre naquela hora derradeira. Vamos ver aqui novamente aqui na tela, tá? Vamos passar aqui. Em oração silenciosa, João se dirigia ao mestre adorado, implorando lhe perdoasse o seu descuido na hora extrema. Aí João, com aquele sentimento de culpa sempre, certa noite, sentiu ele que um sono brando lhe anestesiava os centros vitais. Verificou que o mestre se aproximava. Então, João, já em desdobramento, né, tempo depois, já anestesiado, né, os centros vitais desligados, um pouco desligados pelo sono, né, pelo desdobramento do sono, ele verificou que o mestre se aproximava. Olha só as palavras do mestre para João. João, a minha soledade, ou seja, a minha solidão no horto, é um ensinamento e uma exemplificação. Cada espírito na Terra tem que ascender sozinho ao seu Calvário. A sua marcha tem que ser solitária, quando seus familiares e companheiros se entregam ao sono da indiferença. Gente, olha só. Muito importante essa parte aqui. Vamos analisar que é o nosso finalzinho aqui, né? Cada um de nós aqui na Terra tem que ascender sozinho ao seu Calvário, ou seja, a nossa caminhada, como Jesus diz aqui, ela é individual, ou seja, cada um tem que trilhar o seu caminho, né? Esse caminho tem que ser individual. Ele diz aqui ainda, existe a necessidade do valor
individual do testemunho. E ele fala aqui, nunca deixes de orar e vigiar. Gente, vamos voltar aqui, vamos interromper um pouquinho esse compartilhamento para nós falarmos dessa caminhada individual. Gente, é claro que a caminhada fica mais leve, fica mais suave quando ela é feita em companhia, em grupo, né? E é muito bom, é maravilhoso quando nós estamos num ambiente familiar, do que seja, em que todos se unem, em que todos partilham, né, do mesmo ideal, dos mesmos ensinamentos. Vamos colocar para nós aqui da Casa Espírita, que é o nosso caso em foco, né? Somos espíritas. E muitas vezes algumas vezes nós temos sim o amparo da família, né, o esposo, a esposa, os filhos, mas muitas vezes acontece que não existe essa compreensão, né? E nós temos que entender, como nos falou o mestre aqui, que o compromisso é nosso, né? Então, esse testemunho que nós temos que dar, mesmo que a gente tenha o apoio e o amparo, que é maravilhoso, né, dos nossos companheiros de jornada, o nosso testemunho tem que ser individual, tem que ser particular, cada um tem que passar pelo seu calvário, vamos dizer assim, né? A gente pode auxiliar, pode e deve, né? Isso também é uma coisa muito importante. A gente pode e deve, sim, passar, auxiliar, não é dizer, ele está passando por isso porque tem que passar, é dele, ele merece, né? Então não me importa, não é assim, tá? A gente sabe que o companheiro tem que passar, mas com o nosso auxílio, com a nossa ajuda, fica mais fácil, né? Não querer pegar para si a prova que é do outro, não adianta, senão ele vai ter que voltar e fazer tudo de novo, né? Mas auxiliar, sim, a gente pode, tá? E aí vamos terminar falando da desencarnação de Simão Pedro e de João, né? Vamos falar primeiro de Simão Pedro, porque aconteceu antes. Simão Pedro, então, depois, né? A gente teve que pular muita coisa por causa do horário, estou vendo aqui, a gente já está em cima da hora, mas Simão Pedro, depois, mais tarde, se transforma naquela pedra, naquela rocha, funda, junto com seus colegas, outros colegas, né? Outros seguidores de Jesus, a Casa do Caminho, que era uma casa de caminho mesmo, de passagem, né? Quando eles estavam no barco, o mestre Jesus lá pescando e saíram do barco, já encontraram o mestre Jesus, já no caso do plano espiritual, mas ali entre eles, e pedindo a Simão Pedro, né, fazendo aquele clássico pedido, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, né? E apacentar é trazer paz, né? Paz. E aí Simão Pedro realmente atende, ali ele atende o apelo do mestre e começa o seu serviço ali, o seu missionato, que não acaba tão rápido, né? Simão Pedro trabalha bastante na Casa do Caminho, como nós dissemos, era uma casa de passagem, era um caminho onde eles atendiam aos doentes do corpo e aos doentes da alma, né? Eles tinham os estudos evangélicos, estudavam ali já a palavra do Mestre Jesus, dando consolo, dando conforto, e também a parte física, porque eles tinham também ali um mini hospital, né? Um trabalho que eles faziam de auxílio, de cura, com as ervas, trabalhavam com as ervas, trabalhavam com os bálsamos curativos que eles tinham, naquela época não tinha médico, né? Quer dizer, até tinha, né? Mas a gente sabe das condições que eram. Enfim, aqueles necessitados, estropiados, doentes, eles iam para a Casa do Caminho e ali eles recebiam não só o consolo espiritual, mas também o consolo material, ou seja, não só o material, mas também o espiritual, tá? E aí depois Simão Pedro vai para Roma,
né, Simão Pedro se dirige a Roma e lá ele começa a pregar nas catacumbas. Nós até temos aqui na nossa tela a foto, mas não vai dar tempo para a gente voltar para compartilhar. Fica aí para uma outra ocasião, se houver. Mas Simão Pedro começa a pregar nas catacumbas, porque os cristãos começaram a ser perseguidos, né? Foi aquela perseguição atroz aos cristãos, e eles eram mortos, eles eram entregues às feras, né? Queimados vivos, tudo a gente já conhece pela história. Então, os cristãos se reuniam à noite, na madrugada, nas catacumbas. Só que os soldados romanos, eles iam buscá-los onde eles estivessem. E certa feita, Simão Pedro estava pregando, né, quando foi preso. Foi preso, condenado à morte, e a morte dele foi a crucificação. Só que Simão Pedro, ele falou o seguinte: eu não mereço essa distinção de ser crucificado como mestre. E aí o que aconteceu? Simão Pedro pediu para ser crucificado assim, de cabeça para baixo, né? E esse foi, então, o desfecho, a desencarnação de Simão Pedro. E aí a gente vai falar da desencarnação de João Evangelista. E, gente, João foi o único dos 12, né, os 12 discípulos de Jesus, João foi o único que não teve uma morte trágica. Todos os outros tiveram, né? A gente não tem tempo de falar dos outros, a gente está se atendo mais a eles dois, mas todos os outros tiveram mortes trágicas. No caso, Judas tirou a própria vida, os outros 10, né, tiveram mortes realmente, como a gente falou, bem trágicas, e João Evangelista não. Ele morreu de velhinho, e não dá tempo da gente contar a história dele, mas é uma história bonita também, infelizmente não dá, senão eu vou passar muito do tempo, né? Mas João teve o seu tempo de exílio, e nos mostram, né, as obras, os livros, que João desencarnou de morte natural aos 94 anos de idade, 94 para 95. Imaginem, gente, naquela época, né, há 2000 anos atrás, quase, né, alguém viver até os 94 anos de idade. Era coisa dificílima. Para nós hoje não, mas para aquela época a expectativa de vida era muito menor, né? Mas João, né, João Evangelista, morreu então de velhinho já, de morte natural. Dormiu, morreu não, desencarnou. Teve a sua desencarnação, né? Então, gente, essa foi a nossa fala de hoje. Desde já também, mais uma vez, né, a nossa gratidão pela oportunidade de partilhar com vocês esses pequenos conhecimentos, né, que temos um prazer enorme em partilhar com vocês. E a nossa prece final será uma música, tá, gente? A música que muitos de vocês já conhecem, mas se alguém não conhece, é bom conhecer, uma música muito linda. E para quem já conhece também é bom relembrar. É a música que se intitula Pedro, né? O nome da música é Pedro, e é cantada pelos irmãos Tim e Vanessa. Então, vamos lá, tá, gente? Uma boa noite, dia, tarde, para o horário que vocês estiverem nos assistindo. E vamos encerrar com essa música, tá? De homens, se perseverar e ser as cefas, pedra, e onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome.
queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crer, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas.